Prezados irmãos e irmãs, amigos e amigas do nosso canal Mensagem da Última Hora.org.br, sejam todos bem-vindos aqui à nossa programação. Você que já é inscrito, que já acompanha o nosso canal, você que ainda não se inscreveu, os quais indicamos que se inscreva para ter acesso aos conteúdos, às notificações de novas postagens. Importante que você se inscreva para ter então acesso a essas notificações, ter acesso aos conteúdos que nós oferecemos aqui. São hinos, meditação da Palavra de Deus, oração, com o objetivo de ajudar a sua fé, de contribuir para a elevação do seu nível de fé em Deus, através da sua palavra, através de conteúdos que têm por objetivo elevar o seu nível de fé, de confiança em Deus, através da sua palavra. Nós trazemos nesse canal, se você está acessando pela primeira vez, conteúdos relacionados a uma mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias, sobre a qual nós falamos num link, numa série, cujo link que está abaixo de todos os nossos vídeos leva para essa série Você Crê na Bíblia. E nesta série nós iniciamos ali falando desde o princípio, né, do Jardim do Éden, do princípio lá em Gênesis, e da entrada, do início, da entrada do pecado no mundo, da incredulidade. Muitos acham que o pecado entrou através de uma maçã, de uma pera, né, de uma fruta, enfim. Mas na verdade não. Pecado, ele entrou, a morte, ele passou a fazer parte do nosso cotidiano a partir do pecado. E pecado é incredulidade. É você ouvir a palavra de Deus e não crer na palavra de Deus. Isso é que é pecado. As demais coisas, como fumar, beber e outros, né, são atributos do pecado, ou seja, primeiro é o pecado. O pecado é a primeira coisa que existe. E o pecado é a incredulidade. O pecado é o não crer na palavra de Deus, ouvir, mas não crer. Isso está em pecado. Demais coisas, elas vêm em seguida. Aquele que crê não peca, porque o pecado é incredulidade, é o não crer. Então, quem crê não peca, não está em pecado. Quem crê na palavra de Deus não peca. Pode cometer falhas, né? Cometer falhas humanas, mas não pecado. Pecado é incredulidade. Pecado é não crer. Quem comete pecado, o problema está na raiz. O problema está no não crer. Então comete pecado. Uma vez não crer, não crente, no sentido de crer, então comete pecado. Vai cometer pecado. Já cometeu, né? É incrédulo, não crê. Não crê na palavra de Deus, está cometendo pecado. Aí demais coisas virão como atributos do pecado. Tá certo? E muitos dizem crer, com a boca dizem crer, mas no coração não creem. É pecado, está em pecado, porque dizem, professam, afirmam algo que lá no coração não crê. E a respeito disso, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo 14, ele vem falando a respeito da ressurreição de Cristo. Você pode ler o capítulo 14, melhor 15, da primeira carta de Paulo aos Coríntios. É preciosa, você lê-la toda, pedindo que o Espírito Santo abra os seus olhos para que você compreenda aquilo que você está lendo.
Já visto que muitos leem, não compreendem nada, leem a mesma Bíblia que você que é um cristão, uma cristã, lê e compreende, a pessoa lê e não compreende, porque o Espírito Santo não abriu seus olhos para que eles compreendessem. E talvez você é um desses que estão aqui, você ainda não é um cristão, não é uma cristã, está tendo acesso a conteúdos aqui do nosso canal, você lê a Bíblia e você não compreende. Você diz, e agora? Você pode me ajudar? Eu não posso te ajudar a compreender a Bíblia, porque não há homem algum que possa ajudar a outra pessoa a compreendê-la. Mas nós sabemos quem pode te ajudar. E esse quem pode te ajudar é o Espírito Santo. E para pedir, para falar com o Espírito Santo é simples. Basta você orar e pedir a Deus para que Ele abra os seus olhos. E Ele, através do Espírito Santo, Ele informa a Deus através do Espírito, né? Deus é Espírito. Ele, na atribuição de Espírito Santo, entrará em você, se você orar com sinceridade, Ele entrará, abrirá sua mente, do mesmo jeito que Ele fez quando os discípulos oraram, pediram, né? Os discípulos pediram, estavam diante de Jesus, pediram sinceramente para Ele, para que Ele abrisse o entendimento. A Bíblia fala, abriu-lhes o entendimento, né? Porque no corpo chamado Jesus, aquele corpo físico chamado Jesus, nele habitava a plenitude do Espírito Santo, plenitude de Deus em forma do Espírito Santo. Então, ele, no corpo chamado Jesus, o Espírito Santo abriu o entendimento dos discípulos, eles puderam compreender. E Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje, será eternamente. Então, se você orar sinceramente, pedir que o Espírito Santo abra o seu entendimento para que você compreenda as Escrituras, você vai compreender. Pode ter certeza disso. Então, aqui no capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele diz assim, a respeito da ressurreição. Eu vou ler a partir do versículo 12. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. Se ressurreição de mortos não existe, então Cristo não ressuscitou, concorda? E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a vossa pregação. Você está pregando para quê? Se você não crê que Cristo ressuscitou, que Jesus Cristo está vivo, você está pregando para quê? Está crendo no evangelho de morto? É isso? E também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. E se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneçais nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. E se esperamos em Cristo só nesta vida, se ele não ressuscitou, se a ressurreição dos mortos não existe, então nós estamos esperando em Cristo só para essa vida. Então somos os mais miseráveis de todos os homens. É miserável o homem que espera em Cristo somente para essa vida, que não está desejando a vida eterna, que não está se preparando para a vida eterna, que se recusa a receber uma mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias, para preparar a nossa fé para sermos arrebatados. Se a nossa fé, se sermos religiosos, evangélicos, se aquilo que nós cremos, acreditamos, só serve para essa vida, diz o apóstolo Paulo, nós somos os mais miseráveis, né? Porque é muito pouco esperar em Cristo só para essa vida. Aí o versículo 33.
Não vos enganeis, não sejais enganados, não aceitem ser enganados, acreditando em fábulas, mas creia em Deus, busque o Espírito Santo, creia naquilo que Deus tem nos enviado para os nossos dias. É uma mensagem que abre os nossos olhos. Ela nos prepara para a hora que nós estamos vivendo. Para de ficar afirmando a sua fé porque você está afiliado a alguma igreja, a algum grupo, a algum tipo de forma de se fazer companheirismo, seja lá que nome for, ou denominação, ou liderança. Isso é fé fraca. Isso vai te fazer confiar ao ponto de você parar de se preparar para a hora que nós estamos vivendo. Você vai deixar de ver sinais que estão indicando a hora que nós estamos vivendo e o que precisa ser feito para estar preparado para essa hora da aparição de Jesus Cristo. Você não vai ver, porque você está tão confiante naquilo que você, nas fábulas, nas orientações e pensamentos e ideias de homens, que você não vai perceber a hora que você está, que nós estamos vivendo, não vai se preparar. Isso é perigoso demais. Veja. Agora, um posicionamento que cada cristão deve ter. Não questionar, mas crer. Crer na palavra de Deus. É ler aqui esta carta que Paulo escreveu aos Coríntios, que é uma carta viva para nós também. É não ficar questionando, será que Cristo realmente ressuscitou, não ressuscitou? Sabe o que o verdadeiro cristão faz? Ele não questiona, ele faz aquilo que o próprio Jesus disse. Ele faz prova, ele fala com Deus, ele ora e Deus responde. Então aí você não está questionando a palavra de Deus, você está seguindo a orientação. E o que Jesus nos mandou fazer é orar, é pedir através da oração, pedir pelo Espírito Santo. Quem faz isso constrói experiência, não está questionando, está construindo experiência com Deus. Quem cria relacionamento com Deus está criando relacionamento com Deus, é o que nós precisamos fazer. Ao invés de ficar querendo questionar, será que Deus existe? Faça a prova. Coloque em prova, coloque uma situação que você tem necessidade diante de Deus e veja se Ele não te responde. Confia, veja se Ele não te responde. Peça o que você precisa e creia da forma que a Bíblia ensina e veja se Ele não vai te responder. Ele responde. Peça ao Espírito Santo, peça compreensão da Escritura, daquilo que você está ouvindo. Peça compreensão a respeito da mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias, para que você possa ler e compreender. Você vai ver se Ele não vai te responder. Se você não está compreendendo, é porque você não está pedindo. É porque você está só ouvindo e não está fazendo nada para buscar por conta própria, que é o que cada um de nós temos que fazer. Cada um de nós tem que pedir, Senhor, eu quero entender, eu quero compreender, eu quero ser verdadeiro cristão. A mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias, ela vem para isso, ela vem para nos levar à fé de arrebatamento, é fé de Atos 2. Não é fé de membro de igreja. Não é para se tornar afiliado em igreja, em grupo, em líder. Não. É para nos levar de volta a Atos 2. Se é isso que nós estamos querendo, o caminho é buscar o Espírito Santo. Então nós não temos que questionar, temos que buscar. E pregando o sermão olhando para Jesus, é exatamente o que nós vamos ver aqui. Veja, parágrafo 42, sermão olhando para Jesus. Você jamais deve questionar a palavra de Deus. Nós somos orientados pela palavra de Deus a buscar o Espírito Santo. Não tem que questionar, é buscar. É fazer o que os discípulos fizeram. Jesus disse para eles, vai para o cenáculo e fica lá. Fica lá até receber o Espírito Santo. Depois vocês vão pregar. Primeiro recebe o Espírito Santo. Foram lá e ficaram
esperando até receber o Espírito Santo. Receberam, saíram cheios do Espírito Santo. Saíram colocando Deus em primeiro lugar, não o dom em primeiro lugar, como muitos fazem hoje. Como muitos pregadores fazem hoje. Levam as pessoas a confiar nos seus próprios dons. E dizem que são seguidores de Paulo, estão pregando o mesmo que Paulo pregou. Mentira. Mentirosos, enganadores. Estão enganados e enganando outros. Porque Paulo ficou atrás do dom. Paulo não levou as pessoas a olharem para ele, crer nele. Qualquer que seja o líder que leva as pessoas a confiarem nele, é mentiroso, é enganador. Está levando pessoas a confiar neles. O verdadeiro ministro da palavra de Deus, ele leva as pessoas a confiarem em Deus, não nele. Não importa a justificativa. Ah, mas não pode se apontar o dedo porque é uma pessoa santa, reservada. Mas está levando as pessoas para acreditar nele? Para olhar nele? Então está seguindo aquelas mesmas doutrinas, aquela mesma linhagem que Jesus, quando olhou para aqueles sacerdotes, que não havia um que poderia apontar o dedo para eles e apontar uma mancha sequer, um pecado sequer, uma falha sequer, porque eram homens de linhagens sacerdotais, reservados, religiosos, sinceros, coisa que a gente não vê mais hoje dentro das igrejas. As pessoas já não são mais sinceras, não são mais honestas, são enganadores, são líderes interessados apenas na pele das ovelhas, na lã das ovelhas, não está interessado na alma delas, no bem-estar delas. Mas naquele tempo existiam verdadeiros líderes religiosos, sinceros, nos quais ninguém podia apontar o dedo e apontar uma falha sequer. Mesmo assim, Jesus olhou para eles e apontou-os e classificou-os como sepulcros caiados, que por fora era tudo bonito, mas por dentro a gente sabe o que tem dentro de sepulcro. Mas por quê? Porque eles colocavam a religião em primeiro lugar, porque eles colocavam dons em primeiro lugar e levavam as pessoas a olhar para a sua santidade externa, sendo que a fé deles não era a fé de Cristo. Eles não criam em Jesus, não reconheceram sequer quem era Jesus. Então veja, você jamais deve questionar a palavra de Deus. Foi isso que colocou toda a raça humana em problemas, quando Eva questionou se Deus cumpriria toda a sua palavra ou não. E eu digo nesta noite, irmãos, que chegou a hora de crermos em cada palavra que Deus escreveu. É tudo verdade. Atos 2 é verdade. Atos 2 é real. Nós precisamos voltar a Atos 2. Essa mensagem nos leva de volta a Atos 2. Essa mensagem não veio para montar religião. Essa mensagem não veio para fazer grupinhos, grupo daqui, grupo dali, sob a liderança do fulano, sob a liderança do ciclano. Não. Isso é olhar para trás, isso é fazer o que a mulher de Ló fez. Sai do sistema organizado, mas monta outro sistema organizado pregando outro conteúdo, outras coisas, ou pregando a mensagem. Mas é sistema organizado, então tá olhando para trás, tá igual a mulher de Ló. Olhando para trás, saiu do sistema organizado, mas o sistema organizado não saiu dali. Só mudou a pregação, mas é um sistema organizado. Não é Atos 2, não vai levar ninguém para Atos 2. Veja, parágrafo 45. Se você é só um membro, não sabe o que a ressurreição de Cristo significa para viver em coração humano, você é só um membro de igreja, você não sabe o que a revelação de Jesus Cristo representa, o que o Calvário representa. Não sabe o que a ressurreição representa. Você é só um membro de igreja. Não faça isso com a sua alma. Não coloque a sua alma em risco, não.
Deixa de ser só um membro de igreja. Confie em Deus. Ele é Deus. Somente Ele. Você encontrará perdão como aquele pobre ladrão cansado, doente pelo pecado, pendurado na cruz. Não confie em igreja, em sistema, em líder humano. Não faz isso com a sua alma, não. Você está colocando em risco a sua alma. Final do parágrafo 50. Então sabemos a mesma coisa hoje. Sabemos que Jesus prometeu essas coisas. Ele disse, como nos dias de Ló, assim será na vinda do Filho do Homem. Assim será quando ele vier. E vemos essas coisas acontecendo. O que aconteceu nos dias de Ló? O que aconteceu com a mulher de Ló? A mulher de Ló olhou para trás. A mulher de Ló saiu, só que não. A mulher de Ló saiu, mas seu coração ficou lá atrás. E ela olhou para trás, ela não chegou nem a voltar para trás, ela olhou, desejou voltar para trás de onde ela tinha saído. E quando ela olhou para trás, ela virou uma estátua de sal. Não olhe para trás. Já falamos aqui no canal. Não olhe para trás. Prossiga. Se você professa ser um cristão, uma cristã, seja um cristão, uma cristã de verdade. Busque o Espírito Santo para compreender as Escrituras. Busque o Espírito Santo para compreender a mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias. Faça isso pela sua alma. Seu corpo talvez vai viver aqui 80, 90, pode que chegue a 100 anos, o corpo físico. Se o arrebatamento não se der antes, você vai ter o tempo que Deus determinou para você viver e esse corpo físico vai tombar, vai voltar ao pó, mas a sua alma não. E cabe a você decidir qual destino eterno terá a sua alma. Faça isso pela sua alma. Decida ficar só com a palavra. Decida ficar com a palavra, mas cheio do Espírito Santo. Decida crer na mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias, mas não ela usada para montar organização, religião, grupo, etc. e tal. Mas com ela revelada pelo Espírito Santo, para que o que você ouvir sirva de alimento para a sua alma. Pode ser língua estranha para alguns, mas para muitos não. Para quem já enxergou o que é a mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias e o poder que ela tem para nos levar a ter fé de rápido, esses sabem do que nós estamos falando. Esses estão regozijando, esses estão vivendo já com olhos na eternidade. Já estão tendo a visão celestial da entrada nos portais eternos. Agora, aqueles que ainda estão ouvindo, com olhos, como uma mulher de Ló, olhando para trás, está correndo risco. Está correndo risco de virar estátua de sal e de não ter fé suficiente para ir no arrebatamento. Deus tenha misericórdia destes. E vamos orar. Senhor Jesus, nós estamos chegando numa hora cada vez mais gelo fino, hora terrível, hora difícil. As pessoas estão cada vez mais ouvindo as mais diversas vozes que existem em todos os cantos e têm tido dificuldade para ouvir a tua voz, a voz do Espírito Santo, clamando: sai dela, povo meu. Sai dessas organizações, dessas prisões espirituais. Liberte-se. Mas há um povo que tem ouvido. E esse povo está vivendo na plenitude da alegria, da paz, da segurança, porque lê e compreende, ouve e compreende, vê o nível de fé crescer,
está se enchendo cada vez mais com o Espírito Santo, são virgens prudentes. E a nossa oração, ó Pai, que haja um derramamento do Teu Espírito sobre cada irmão, cada irmã que ainda não teve essa abertura de visão, que está cego ainda, está seguindo algum cego. Enquanto cego guiando cego, ambos cairão no buraco. Mas filhos e filhas que são membros da Tua noiva, que vão no arrebatamento, e se estão presos ainda, estão cegos, abre os olhos deles, como o Senhor fez com o servo de Eliseu, abriu os olhos do servo de Eliseu, e aí ele pôde ver anjos, pôde ver exércitos, todo ali protegendo o profeta do Senhor. Então nós oramos para que haja essa abertura, esse clareamento espiritual na mente daqueles que ainda estão, de eleitos que ainda estão obscurecidos, meio que perdidos ainda. Dá esta bênção, Senhor. E Pai, nós unimos a nossa fé, e para que o nome do Senhor seja glorificado, nós unimos a nossa fé e repreendemos todo o mal, toda a enfermidade, todo o espírito de enfermidade, de desemprego, de depressão, de angústia, afastando a alegria do coração dos teus filhos. Está repreendido agora, para que haja paz, alegria, segurança, para que haja emprego, para que haja prosperidade nesta família, saúde, na fé, no espírito, na segurança. Nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus Cristo, te agradecemos. Amém, Jesus. Amém. Deus continue vos abençoando, falando ao seu coração, e nós nos falamos em breve aqui nos conteúdos do nosso canal. Deus te abençoe, Deus te guarde, até breve.